Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendiz. Eu sou o professor Kaká e vamos para a nossa próxima aula aí de revisão para o Enem. Hoje a gente vai ver análise combinatória, tá bom? Análise combinatória consiste na gente enumerar todas as possibilidades de alguma situação. Isso aparece no Enem? Sim, todos os anos. Vocês vão ter lá 2, 3, 4 questões, pode ter de análise combinatória. Aparece em outros vestibulares? Também aparece, tá? Então, quase aí que 90% dos vestibulares, até mais do que isso, vai aparecer análise combinatória e probabilidade. Na aula, agora a gente vai ver a análise combinatória. E eu vou separar ela em alguns casos, sendo os casos que mais aparecem aí, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, dentro aí da análise combinatória, a gente vai ter algumas coisas para estudar. Bom, primeiro que a gente vai estudar é o princípio fundamental da contagem, que é o famoso PFC. Depois a gente vai estudar a permutação, e a permutação vai se separar em dois tipos: permutação simples e a permutação com repetição, tá bom? Depois a gente vai ver a parte de combinação simples. E por último, a gente vai ver arranjo simples. Tá. Então, a gente vai estudar cada um desses assuntos separadamente e depois a gente vai fazer alguns exercícios aí, tá? A análise combinatória, gente, mais do que a gente saber fórmula, é treino. A gente precisa estar integrado aí com os casos, tá? Porque dependendo da situação, você vai usar uma coisa, dependendo da situação, você vai usar outra. Então, às vezes, é muito sutil uma mudança para outra. No Enem, especificamente, aparece muito a questão de fórmula. Às vezes, ele não pede para você calcular. Então, às vezes, ele te dá uma determinada situação e aí ele pede como você calcularia aquele caso. E aí, ele te dá lá nas alternativas o caso, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar, então, pelo princípio fundamental da contagem. Então, princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, tá? É o famoso lá PFC, tá? E o que ele diz? Basicamente, gente, ele é um conceito que a gente usa multiplicação. Então, ele é um princípio multiplicativo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem 3 calças e 4 camisas. E aí ele pergunta de quantas maneiras diferentes a gente pode se vestir. Então, a gente vai fazer 3 vezes 4 de 12 maneiras diferentes, tá bom? Então, imagina que a gente vai num restaurante. Então, a gente tem 4 opções de entrada. A gente tem 6 opções de prato principal. E a gente tem 3 opções de sobremesa. E aí ele pergunta de quantas maneiras diferentes a gente pode fazer uma refeição completa nesse restaurante. Então, 4 vezes 6 vezes 3, tá bom? Então, 72 maneiras diferentes, tá? Teoricamente, a gente conseguiria fazer tudo pelo princípio fundamental da contagem. Só que tem um problema, às vezes são muitas situações, tá? Então, às vezes, quando são muitas situações, fica difícil a gente fazer simplesmente com isso. Então, às vezes, a gente tem que usar a fórmula, mas no princípio fundamental da contagem, a gente não tem fórmula, é só multiplicação,
Beleza? Aqui pode aparecer alguns casos restritivos. Vamos supor que ele fale o seguinte, né? Eu quero... vamos pegar aqui uma placa de carro, tá? Só que vamos supor que essa placa de carro tenha a possibilidade da gente usar 3 letras e 4 algarismos, que era a placa antiga, né? Então, 3 letras. Quantas letras a gente tem no alfabeto? 26. Então, 26, 26, 26. E números? Aí a gente vai de 0 a 9. Então, tem 10 possibilidades para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Então, para a gente ter placa de carro, 26 elevado à terceira vezes 10 elevado à quarta. Isso seria o número de possibilidades. Mas e se ele colocasse alguma restrição? Do tipo assim, só pode ser vogal, tá? Então, aqui a gente teria 5, 5 e 5. E depois 10, 10, 10 e 10. Então, ficaria 5 elevado à terceira vezes 10 elevado à quarta. Então, ele pode colocar restrições, mas o importante é que no princípio fundamental da contagem a gente consegue enumerar e, fazendo a multiplicação, a gente chega no resultado, tá bom? Então, vamos agora à parte de permutação. Vamos começar, então, com a parte de permutação simples. Maravilha. E o que ocorre aqui na permutação simples? Permutar significa trocar. Aqui na matemática, a permutação, a gente vai trocar de lugar as coisas. Na permutação simples, os elementos são elementos diferentes, são elementos distintos. Você não vai ter coisas se repetindo, tá? Então, podem ser letras que você troca de lugar, podem ser números, mas basicamente é só trocar de lugar, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem a palavra pacote. E uma pergunta muito comum nos casos de permutação simples é: quantos anagramas alguma palavra pode formar? Então, a questão de anagramas, o que significa anagramas? Você embaralhar as letras. Pode resultar num nome ou pode resultar simplesmente numa palavra que não tem significado nenhum, tá bom? Então, aqui seria a gente trocar as letras de lugar e ele quer saber de quantas maneiras a gente consegue fazer, quantos anagramas. Então, se são 6 letrinhas, então a gente tem 6 espacinhos aqui. Então, a gente vai permutar, a gente vai trocar essas letras de lugar. Então, a fórmula da permutação é o n fatorial. Vamos lembrar aqui que é o n fatorial, o fatorial de um número. É a gente fazer um número vezes n-1 vezes n-2 e assim por diante. Tá? Por exemplo, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E para no 1, tá bom? Ah, mas eu posso escrever o 4 fatorial como 4 vezes 3 fatorial? Pode sim, tá? Mas vamos voltar aqui para o pacote. Então, permutação de 6, que é 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá 720. Então, a gente teria a possibilidade de fazer 720 anagramas, tá bom? Agora, ele poderia perguntar o seguinte: quantos anagramas tem com a letra P, que começam com a letra P? Então, a gente faz lá um bloquinho, coloca a letra P fixa, ela não vai mais permutar. E a gente troca as outras. Então, aqui é P5, que é 5 fatorial, que é 120. Outra pergunta que ele poderia fazer é: quantos anagramas tem com as vogais juntas? A gente coloca as vogais dentro de um bloquinho e essas vogais lá dentro elas podem trocar de lugar, tá? E aí a gente tem mais 3 espaços que são as letras que sobraram.
Então, dentro do bloquinho, permutação de 3, porque as letras, aqui as vogais, podem trocar de lugar. Fora do bloquinho, 4 espaços, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, permutação de 4. Então, isso é 3 fatorial vezes 4 fatorial. 3 fatorial dá 6, 4 fatorial dá 24, e isso vai dar 144 possibilidades, tá? Tudo bem? Então, tá resolvido aí a parte de permutação simples. Vamos para a permutação com repetição. Então, vamos para a permutação com repetição. A permutação com repetição, qual é a diferença? Basicamente, você vai trocar as coisas de lugar também. Só que aqui tem coisas que podem se repetir, tá? Então, você tem letrinhas ou números que podem se repetir. Então, basicamente, também, então, você vai trocar de lugar as coisas. E aqui você pode aparecer elementos iguais. Então, vou pegar uma palavra aqui, ó, batata. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem um total de 6 letras. Mas se eu trocar os as de lugar, eu vou formar o mesmo anagrama. Então, não alterou. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho a permutação de 6, só que o A aparece 3 vezes e o T aparece 2 vezes. Então, isso é 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Então, isso vai dar 720 dividido 3 fatorial dá 6 e 2 fatorial dá 2 sobre 12. Então, 720 dividido por 12, 60 anagramas diferentes. Beleza? Então, a permutação com repetição, ela é assim. Aparece no Enem? É mais difícil essa aparecer, tá bom? Então, vamos agora para o caso de combinação simples. Bom, combinação simples. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando eu vou usar a combinação? Quando o número de elementos que eu tenho, ele é maior que o número de espaços que eu tenho para colocar esses elementos. Esses elementos têm que ser elementos distintos, tá? Ele não pode ter elemento repetido. Tá, outra coisa. A ordem não importa. Então, em todos os casos vai ser assim, que a ordem não importa? Gente, 99% dos casos aí vai ser isso. Então, vamos nessa, tá? Então, quando a ordem não importar. E isso acontece quando você vai fazer o quê? Quando você vai fazer exercício de grupos, comissões, casos de loteria, tá? Por exemplo, Mega Sena, para fazer esses cálculos, tá? Usa combinação simples. Que mais? Figuras geométricas, tá? Então, você tem todas essas possibilidades. Mas, principalmente, grupos e comissões. Quando você vai escolher, você tem possibilidade de escolher mais coisas do que os espaços que você tem para colocar essas coisas, e não importa a ordem, aí você vai usar a combinação simples. Tem fórmula de combinação simples? Sim. Combinação de NP, N fatorial, sobre P fatorial, N menos P fatorial. O N é tudo, tá? Ou seja, o número de elementos. E o P é o número de espaços que você tem, tá bom? Então, vamos supor que a gente tem a seguinte situação. Num determinado hospital, temos 10 médicos. Aí, vai ser formada uma comissão com 4 médicos. E aí, a pergunta é, quantas comissões distintas, quantas comissões diferentes a gente pode
formar. Então, seria uma combinação de 10, 4 a 4, que é 10 fatorial sobre 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial. Tá? Como que eu vou fazer essa conta? O 10 fatorial eu vou abrir 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. O 4 fatorial vai ficar 4, 3, 2, 1 e aqui dentro vai ficar 6 fatorial. Eu cancelo aqui, ó, cancelei esse com esse. Aí aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. Cancelo com esse 8 aqui. O 3 simplifica com 9, aqui dá 3. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, 210. Então, calculamos aí o número de combinações, tá? Então, a gente conseguiria fazer 210 comissões distintas. Beleza? Tá, então agora vamos para o caso de arranjo simples. Vamos então, finalmente, para o caso de arranjo simples. O arranjo simples, ele é bem parecido com o caso da permutação, tá bom? O caso da combinação simples. Qual é a diferença? Bom, os casos de arranjo simples a gente vai usar também quando o número de elementos que temos ele é maior que o número de espaços, tá? Esses elementos também têm que ser elementos distintos. Qual é a diferença básica, então? A ordem importa. Gente, isso vai funcionar para quase todos os exercícios, tá? E quando a ordem vai importar? Quando for uma corrida, quando for o campeonato, tá? Por exemplo, jogos de ida e volta. Então, a gente vai usar o arranjo simples dessa maneira, tá? E aí, qual é a fórmula do arranjo simples? Vocês vão ver que é até parecida com a combinação. N fatorial sobre N menos P fatorial. Lembrando, o N é o total e o P é o que a gente quer. Quer ver um caso que isso funciona bem? Vamos pegar o Campeonato Brasileiro de Futebol, tá bom? O Campeonato Brasileiro, a gente tem 20 times. E aí, tem jogos de ida e volta. Então, é esse caso aqui, jogos de ida e volta. Quantos jogos a gente vai ter no campeonato todo? Arranjo de 20, 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque cada partida tem 2 times. Então, 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. Então, isso é 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 18 fatorial. Esse simplifica com esse, 380 jogos. Então, isso é o total de jogos que a gente vai ter no campeonato. Tudo bem? Então, o arranjo ele vai funcionar dessa maneira. Quer ver? Vamos supor, numa corrida, lá a gente tem 8 atletas. De quantas maneiras distintas a gente pode completar o pódio? Então, arranjo de 8, 3 a 3. 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Ó, o 5 fatorial vai embora com o 5 fatorial. E aí vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336 maneiras distintas de você formar o pódio. Tá bom? Então, gente, esses são os casos de análise combinatória. Ah, eu tenho que saber? Sempre aparece no Enem, tá bom? Sempre aparece. Então, vamos ver alguns exercícios aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro aqui, ó. Existem 6 caminhos diferentes ligando a escola E1 a E2 e 4 caminhos diferentes ligando as escolas E2 e E3. De quantas maneiras é possível ir da escola E1 para a escola E3 passando por E2? Então, a gente tem aqui ó, a escola E1, a escola E2
e a escola é 3. Então, a gente tem aqui, ó, 6 caminhos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. E aqui a gente vai ter 4 possibilidades. Então, 6 vezes 4, 24 possibilidades, 24 caminhos diferentes ligando essas escolas. Aí você vai falar assim, nossa, professor, esse aqui é um exercício bem fácil, pode aparecer no Enem? Sim, gente, pode aparecer sim, tanto é que aí, ó, tá no Enem, tá bom? Bom, então vamos lá, mais um aqui, ó, do Enem. Vou colocar aqui na tela. Esse exercício aqui, ó. Perfumista é o profissional que desenvolve novas essências para a indústria de cosméticos. Considere que um perfumista constatou que a combinação de quaisquer 3 extratos entre andiroba, cupuaçu, pitanga e buriti produzem fragrâncias especiais para a fabricação. Simbolizando a essência de andiroba por A, buriti por B, cupuaçu por D e pitanga por P, quais são as possíveis combinações dessas essências para a fabricação de perfumes constatadas pelo perfumista? Nesse caso, ele não quer saber a quantidade, ele quer saber quais os grupos, tá? Então, a gente tem lá perfume A, B, C e P. Então, a gente vai pegar 3, começando com A. Pode ser ABC, ABP. Aí depois eu fiz todos começando com A. Vou fazer começando com B. BCP, tá bom? Ah, tem mais um começando com A, né? O ACP, tá? Então, a gente vai ter essas 4 possibilidades. ABC, ABP, ACP e BCP, que no caso aqui é a alternativa D. Importa a ordem? Não, ele não falou que importa nada a ordem da essência. Então, eu poderia fazer uma combinação de 4, 3 a 3, para a gente conferir. Então, 4 fatorial sobre 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Então, 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 1 fatorial é 1. Ó, cancela isso com esse. Então, realmente, a gente tem 4 possibilidades, tá bom? Então, essas são as possíveis possibilidades aí. Então, aqui eu calculei a combinação só para ter certeza que são 4. E vocês podem ver que são 4 distintas, 4 diferentes, tá? Vamos pegar mais um de análise combinatória aqui. Bom, esse aqui, ó, 4. Como não são adeptos de práticas de esporte, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observem que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, se tiver 2 jogadores, 1 partida. 3 jogadores, 3 partidas. 4 jogadores, 6 partidas e assim por diante. A pergunta é, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Aqui dá para a gente fazer por combinação simples ou por lógica, tá? Eu vou fazer por combinação, depois por lógica. Por quê? São 8 jogadores. As partidas envolvem 2 jogadores. Por que é combinação? Porque eu contra você, você contra eu é a mesma partida. Então seria como fosse jogos só de ida, não tem jogo de ida e volta. Tá? Então não importa a ordem, é combinação. Que fica 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E aqui 2, 6 fatorial. Simplifica, 7 vezes 8, 56, dividido por 2 dá 28. Beleza, que seria a alternativa E aqui. Tá, alternativa E. Só que tem o seguinte, dá para fazer por lógica. Olha só, as partidas
Ó, aqui aumentou 2, aqui aumentou 3, aqui aumentou 4, aqui aumentou 5, aqui aumentou 6. Então, no próximo vai aumentar 7, que vai dar 28 também. Então, daria para a gente fazer desse jeito, que é bem mais fácil, na verdade, né? Mas, se ele não demonstrasse isso aqui, se ele tivesse dado só, por exemplo, os 4 primeiros, eu teria que perceber isso, se não usar a combinação, beleza? Tá, e se fosse mais distante, tipo assim, tem 15 participantes, aí a gente teria que fazer muitas continhas aí, tá bom? Mas, gente, tá resolvido aí esses exercícios, espero que vocês tenham entendido, gostado aí das resoluções, tá bom? Então, análise combinatória é isso. Vocês vão ver que na probabilidade, na próxima aula, vai ter algo bem parecido. Se você souber análise combinatória, muito provavelmente a probabilidade sai. E aparece também no Enem, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, Enem chegando aí, contagem regressiva, tá? Espero que vocês estejam estudando, tá bom? Bons estudos aí a todos, obrigado mais uma vez por ter assistido e até a próxima.